Nos corredores da arena subterrânea, o resultado de um experimento acontecia no banheiro masculino. Lá alguém preparava medicamentos e misturava a solução num frasco. Era Jack Hammer que colocava cuidadosamente, finalizava aquela e pegava uma ampola agora. Ele quebrava, despejava uma, duas, três, incontáveis ampolas, até que a solução ficava pronta. Em seguida, Jack pegava um pote de medicamentos, jogava tudo na boca, mastigava os comprimidos e pegava a solução que ele preparou. Em seguida tomava. Ele ia virando, finalizava e nos era mostrado todo o ambiente repleto de drogas. Ele pegava 3 seringas, aplicava no pescoço e injetava. A cena cortava para um chimpan chegando no banheiro masculino. Ele entrava no local e se chocava. Ao ver o que tinha lá dentro, ele se urinava e gritava apavorado. Um monstro! A cena cortava para Jack entrando na arena e o apresentador começava a dizer: um confronto de monstros nunca antes visto está prestes a começar agora. Vindo do corner do Dragão Azul, o lutador da mordida, Jack Hammer. Ele acaba de aparecer para nós. A torcida se animava, o juiz chamava Jack para o centro e ao chegar o apresentador falava: eles param frente a frente, e mesmo Jack sendo um gigante, ele parece ser pequeno na frente de Garland. Ambos demonstram expressões calmas, mas sabemos que as coisas não ficarão assim, era exclamado nessa hora. Jack Hammer, 1,93 m, 116 kg. Alexander Garland, 2 metros, 169 kg. O apresentador alertava: só vai restar um monstro. O tambor era suado e o sinal de voz para começar dado. Garland prontamente se virava e disparava. Rapidamente ele chegava tombando contra o corpo de seu oponente. Jack batia na mureta, se firmava para não cair e encarava. Só que rapidamente Garland chegava travando o corpo, firmava suas pernas e jogava Jack num suplex para trás. O russo batia sua própria cabeça contra o solo para dar mais impulso ainda e lançava seu oponente pro ar. A torcida olhava impressionada e enquanto Jack caía, Garland já disparava. Ele jogava seu corpo para cima e começava a lançar várias cambalhotas frontais para se aproximar. Mas na última cambalhota, ele se impulsionava para cima e com um salto do lunar, ele girava e parava na frente do seu oponente, que havia caído em pé. Garland começava a golpear com uma sequência de jabs, ia para um gancho no corpo e em seguida para um cruzado na mandíbula. Sem poder fazer nada, Jack sofria com os golpes e a torcida se impressionava. Então Garland também podia boxear? O apresentador questionava o que acontecia com as habilidades de Jack. E nessa hora, galera, ao ouvir sobre aquele questionamento, Jack fechava o seu punho e batia. Porém, Garland era rápido, saía do golpe, pegava o braço de Jack e o lançava de cabeça contra o solo num outro suplex. O apresentador via Garland se erguendo em dominância e falava: senhoras e senhores, é uma força sem limites. Jack Hammer está sem opções de como reagir a isso. Agora ele tenta se levantar, mas uma coisa é certa, não temos dúvida sobre o título de Garland ser o mais forte da Rússia. É um poder que chega a ser chocante. Vejam, ele também se move rapidamente. Agora ele agarra seu oponente. E nessa hora, galera, Garland questionava: wrestlers de todo mundo, ao lutarem contra mim, escolheram perder por uma queda. Você pode se perguntar: por quê? O porquê é que eles não querem receber os meus arremessos. Ele impulsionava Jack para trás, o canadense acelerava numa velocidade tremenda e Garland o jogava pro céu. Jack caía de cabeça contra o solo e o apresentador dizia: isso foi imenso! Essa é uma habilidade de Garland temida por todo mundo, mas vejam, ele já se aproxima e agarra de novo. Jack era arremessado outra vez, voava até a mureta e batia. Ao cair, Garland aparecia ao lado segurando. Ele erguia com um braço e o jogava pro céu outra vez. E o apresentador falava: senhoras e senhores, é um corpo de 1,93 m e 116 kg. Está sendo jogado de um lado para o outro. Está indo além dos 10 metros da arena. Jack batia a nuca a ponto de saltitar pro ar e o apresentador continuava. Dessa vez ele bateu a cabeça com muita força. Ele eclode contra o solo e podemos concluir: Jack Hammer não tem nada. Alexander Garland é assustador. Na ala dos lutadores, Motobi se aproximava de Buck e falava:
Bach, esse russo é um monstro, ele teve um grande desenvolvimento. Bach não respondia nada, apenas observava serenamente, e nessa hora, na arena, Garland dizia em alto e bom som: Jack Hammer, você não disse que iria trazer as presas de volta para essa era? Não desejo ter uma vitória assim, eu quero uma vitória venerável. Ele agarrava Jack pela nuca, mas nessa hora o canadense, galera, deslizava seu corpo e encaixava um armlock no russo. Jack forçava e Garland resistia, mas seu braço rangia. Bach olhava surpreso, via Jack descendo o corpo e batendo Garland de queixo contra o solo. Porém, prontamente, o russo posicionava seu braço livre contra o solo e começava a se erguer. O apresentador via aquilo e falava: Isso é surpreendente! Somente com o poder de seu próprio braço direito, ele está tentando reverter essa posição de submissão limitada. Jack usa seus dois braços e pernas, e mesmo assim Garland resiste. Jack nessa hora intensificava sua presença, e se Garland havia questionado sobre a sua promessa, ele mostraria o objetivo: trazer as presas para a era atual. Jack abria a boca e mordia. Garland sentia a pressão e Jack mastigava. Em seguida rolava para trás e o apresentador falava: Nesse solo subterrâneo isso não é uma falta. Então Jack Hammer para na frente de seu oponente como se questionasse: E aí, tem algum problema com isso? Ele levanta seus ombros em tom de arrogância, mas demonstra uma postura destemida. Jack nessa hora mostrava os dois dedos que ele havia arrancado de seu oponente, cuspia e a torcida se chocava. Os dedos batiam no chão e o apresentador olhava chocado. Já Bach olhava calmamente e Garland se animava. Enquanto a torcida sentia a gastura, o apresentador questionava: O que Jack Hammer está pensando? Podemos realmente elogiar esse lutador? Garland se aproximava e dizia: Jack, cada parte deste teu corpo à sua frente existe para o amanhã da pátria-mãe, as federações russas. Portanto, você acaba de arrancar parte da pátria-mãe. Então, alerto que a punição por roubar a nação é severa. É muito severa, Jack. Garland avançava furioso, porém o canadense aguardava ele se aproximar serenamente e o recebia com um gancho extremamente limpo no queixo. O corpo do gigante se erguia, ele sangrava e suas pernas quase cediam, mostrando que ele estava semi-nocauteado. Jack avançava e batia com um swing no rosto do russo, que era jogado para longe. Ele batia na mureta e o apresentador dizia: O homem de 2 metros e 169 quilogramas foi jogado pro ar. Jack vinha se aproximando e Garland tentava se levantar, mas num piscar de olhos a distância entre eles desaparecia. Jack chegava lançando um chute no rosto, em seguida um cruzado que explodia no meio da cara. O movimento era tão rápido que o braço de Jack simplesmente havia desaparecido, e só o rastro de sangue mostrava o que acontecia com o inimigo. Garland perdia a consciência, caía de joelhos, mas nessa hora de desespero, um flashback chegava até os resquícios de sua mente. No clima gélido da mãe Rússia, onde uma cratera inimaginável fora feita, o responsável por aquilo pegava rochas do permafrost e empilhava numa caçamba. Em seguida, começava a empurrar enquanto a neve caía no seu corpo. Mesmo com aqueles resquícios gélidos, o corpo de Garland emanava calor ao empurrar toneladas. Ele ia subindo a caçamba através do trilho, mas nessa hora, a madeira que ele se firmava não resistia e quebrava. A caçamba tombava para cima dele, as correntes também quebravam, a coluna de Garland dobrava, mas ele segurava aquele peso assustador. Para o herói da Rússia, pouco importava. Mesmo na neve e sem trilho, Garland continuava subindo e ao finalizar jogava a caçamba pro topo. Ele arfava como um monstro e nessa hora alguém chegava falando em russo. Garland olhava e via Makoyev, que falava: Essa sua força é necessária. Mesmo enfrentando nações teoricamente hostis, você será capaz de lutar como quiser pela pátria-mãe. Eventualmente, Garland foi para eventos, e lá o apresentador dizia: A Federação Russa não tem limites. Alexander Garland conquista a Terra como ninguém. O representante da Cuba, Hector Marron, está recuando. Mas vejam, Garland pegou ele e se preparem, pois está vindo a especialidade do russo. O gigante jogava seu oponente para muito longe e o apresentador exclamava: Nem podemos considerar essa brutalidade como wrestling. O gigante russo olhava para o topo do mundo que ele acabava de conquistar e com o ouro na mão ele comemorava. Ele olhava feliz para a bandeira russa.
e aos poucos ia diminuindo mais e mais até que ele voltava para o presente, onde Jack o encarava e dizia: "Idiota, você, alguém que sonha com o amanhã de sua pátria, acha mesmo que vai ganhar de mim? Alguém que só olha pro agora?" Garland se enfurecia, se levantava e agarrava seu oponente, mas as veias do canadense saltavam e ele alertava: "Estou prestes a te mostrar algo que aqueceria a nevasca siberiana. Eu chamo de lutar contra o inferno." Os torcedores diziam: Ei, vocês estão vendo? Olha pra cara do Jack." Buck questionava baixinho: "Ei Jack, por acaso você quer morrer aqui?" Nessa hora entrávamos num flashback, onde um gato rosnava e um rato se preparava. Um doutor observava os dois animais presos na gaiola e ele divagava: "Estou envolvido na melhora do corpo humano há mais de 30 anos. Eu tenho repetido um ciclo de tentativas e erros há mais de 3 décadas. Passei por muitas calúnias e abusos nesse período." Nos era mostrado o gato batendo as garras e jogando o rato para longe, em seguida se aproximando e mordendo. Porém o rato prontamente respondia mordendo e o cientista continuava divagando. Nesse mundo da fisiologia do exercício, eu sou considerado um pária total. Nos era mostrado o gato passando as unhas no rato e o cortando, porém o pequeno não parava de atacar de volta, e enquanto isso acontecia, o cientista continuava divagando. Mas mesmo assim, Deus sorriu para alguém como eu. No último resquício da minha persistência, eu vi o menor dos milagres. O rato entrava na boca do gato, saía pelo pescoço e o doutor continuava: "Um milagre como esse justificou os meus 30 anos sombrios e silenciosos." O rato se mostrava soberano, porém ele parava e começava a sentir algo. Enquanto o aguardava fumando, o cientista via a vida partindo do pequeno animal que era apenas a sua cobaia. E ele pensava: Jack, foi há 3 anos atrás. Entrávamos naquele período onde um senhor musculoso falava: "Opa, é bom te ver, meu velho John. Me diga, já terminou seu Frankenstein?" O doutor respondia que em breve terminaria e pensava: "Eu sempre digo isso para ele." O velho musculoso falava: "Eu estive esperando por isso. Por que você não vem dar uma olhada nos meus rapazes? Eu adoraria que você pudesse ajudar um deles." John pensava: "Esse homem é Tom Harrison, um treinador bem reconhecido na indústria do kickboxing, e ele é um velho amigo meu." Nos era mostrado os dois entrando no ginásio. John olhava para os lutadores ali presentes até que via algo. Ele se impressionava e questionava: "Ei Tom, quem que é aquele homem?" E John começava a contar nessa hora: "Eu vi um homem murcho, fraco, era como o corpo daquele homem estivesse morto, mas ele enfrentava o saco de areia como se estivesse possuído." Tom respondia: "Ah, é melhor deixar isso aí quieto. Ele não aprende desde que entrou na minha academia." John pensava um pouco e questionava: "Mas pelo jeito ele está aderindo ao seu treinamento duro, que você vive dizendo que apenas 1 entre 1000 pode aguentar, correto?" Tom respondia: "Ah, sim, sem dúvidas, ele cumpre fielmente. Na verdade, ele supera meu treinamento duro, tá? Até falo para ele que ele deveria sair para brincar com a mulherada de vez em quando. Isso poderia até dar mais forças para ele. Mas John, me diga, há quanto tempo você acha que esse doido tá naquele saco de areia?" A resposta é desde a noite passada. Ele tá nisso faz mais de 12 horas, cara. John olhava sério, via Jack batendo sem parar e questionava: "Ele fez alguma pausa?" Tom respondia: "O que você acha que parece? Dá uma olhada bem direitinho. Tá vendo? Ele se molhou todo batendo naquela coisa." John percebia a urina no chão, pegava algo no bolso e nos era mostrado um canivete. Em seguida ele se aproximava e cortava o rapaz. O alvo era o ombro de Jack. Em seguida ele fazia mais e mais cortes no corpo, mas Jack não parava, ele sequer ligava, ou talvez não tinha percebido. John era contido para não fazer mais aquilo e via Jack ainda batendo sem parar, mas ao ver muito sangue jorrando, o mesmo desmanchava seu ímpeto, olhava e dizia: "Me desculpe, senhor, mas se precisar de algo, espere eu terminar." John se chocava, largava o canivete, se aproximava segurando as luvas do rapaz e dizia: "Jack, por favor, me deixe te ajudar." E ele começava a contar em seguida: "Foi aí que eu o conheci, o dia em que conheci Jack Hammer, mas aquele homem respondeu ao meu pedido simplesmente se virando e me ignorando, voltando a fazer o que ele estava fazendo.
era uma loucura. Ele tinha a mentalidade de ignorar até a dor de ser cortado várias vezes por uma faca. Meu coração até parou ao ver aquilo, mas eu fiz questão de segui-lo e comprovei o que eu já achava que seria. A vida pessoal de Jack estava muito longe do curso comum. Todas as partes do seu corpo, ele fazia questão de fortalecer todas aquelas partes fracas até a exaustão. Mas não, isso sinceramente não seria incomum. Treinar até exaustão por si só não é algo incomum, muitos já fazem isso. Mas o caso de Jack era claramente um método de treino incorreto. Ele simplesmente não se preocupava em parar, mesmo ao passar pela quantidade adequada de repetições na musculação. Os seus músculos gritavam, rangiam, deixavam sinais que ele sofria uma dor extrema, mas ele realmente não parava, mesmo ao sangrar e pôr líquidos para fora, ele só parava a partir do momento em que seus músculos estavam superaquecidos e não o ouviam mais, não conseguiam sequer segurar a barra e a deixava cair automaticamente no chão. Naquela hora, galera, Jack parava aquele exercício e o doutor voltava a dizer: é de conhecimento geral para os fisiologistas que o excesso de treino só traz resultados negativos. Os músculos se encolhem, mas não importava, porque depois da sala de musculação, Jack frequentava outras academias de luta, mas acontecia a exata mesma coisa nesses lugares. Não importava onde, ele se forçava a treinar. Seu corpo totalmente fraco nunca poderia alcançar os resultados que ele esperava. Nos era mostrado Jack apagado na aula de jiu-jitsu dos Gracie e quando ele acordava, prontamente ele voltava a treinar e John voltava a contar. Me diga, você pretende lutar até ser morto, Jack Hammer? Sabem, no mundo da luta ele era apenas um pária. Era o homem mais frágil do mundo que fazia o treinamento mais duro do mundo. Sinceramente, essa era a minha honesta imagem sobre ele. E naquela noite solitária, galera, John foi até Jack e o alertou. É a verdade, você certamente morrerá dentro de meio ano se continuar assim. Jack não esboçava nenhuma reação e John continuava. Não tenho a menor ideia de com quem e por que você está lutando, mas se você morrer, tudo será em vão. John se aproximava e Jack falava: eu quero vencer. Preciso de um árduo treinamento para vencer aquele homem. Um treinamento duro que está muito longe do senso comum. As formas simples de formação científica que vocês têm em mente nunca chegaram nesse patamar. John acalmava Jack dizendo: mas Jack, olha para o seu corpo real. Vamos ver o fato aqui na nossa frente. Você é indiscutivelmente fraco. Jack respondia: talvez com seus métodos de treinamento façam eu se aproximar daquele homem, mas se eu quiser superá-lo, este é o único caminho. Dizer que meu corpo não aguenta e que morrerei em meio ano significa que fiz o que tinha que fazer e fui muito homem para seguir o meu propósito. John se impressionava e em seguida se animava com aquele nível de comprometimento e ele dizia: Jack, você está me dizendo que fará tudo para ganhar, correto? Mesmo que isso signifique que você irá morrer. Mesmo que isso signifique que você vai se reduzir aos olhos populares. Tudo que você almeja é ganhar. A cena cortava para Jack no laboratório e lá o doutor dizia: você não precisa alterar o cronograma de treinamento que fez até agora, mas gostaria de testar a sua disposição para seguir as minhas instruções. Jack apenas encarava sem reações e o doutor continuava: você poderia beber isso? Alerto para você que pode ser um veneno mortal. Jack simplesmente pegava e virava a solução na hora. O doutor sorria, pegava uma seringa enorme e dizia para Jack esticar o braço. Ele assim fazia e o doutor realizava a aplicação. Em seguida, pegava um pote de medicamentos em comprimidos e mandava Jack engolir tudo aquilo. Jack assim fazia. O doutor pedia para ele esticar o outro braço e assim se sucedia os procedimentos. Ao acabar, John falava: Jack, vamos nos encontrar aqui em uma semana. A cena cortava para a madrugada daquele dia no apartamento de Jack e lá ele não conseguia dormir. Ele suava frio e tremia, até que finalmente uma semana se passou. E assim como combinado, Jack foi encontrar o doutor no lugar sugerido. Lá, ao vê-lo, John falava: ah, eu esperei muito por esse dia. É o resultado que eu previ. Você pode se tornar a criatura mais forte da Terra, Jack. Nos era mostrado o canadense com um corpo muito mais bem construído e maciço que anteriormente. E John começava a contar:
Em apenas uma semana, aqueles braços finos que eram como ramos vermelhos renasceram como braços grandes, maiores que garrafas térmicas. Aquele peitoral que era mais fino que a porta da minha casa se tornou extremamente denso. Era como se ele segurasse uma borracha comprimida ali. Aquelas pernas de gafanhoto, nem um pouco confiável, agora possuía o poder de um cavalo puro sangue e a agilidade de um antílope. O tamanho era como o silenciador de um grande trailer. À frente de seu paciente humano de número 0, o doutor falava: qualquer que seja o seu sonho não importa para mim. O que eu quero dizer é que nossos sonhos serão realizados, Jack. E isso parece ser o certo a se fazer. Essa é a resposta do seu corpo a tudo que você fez agora. Deus te deu o real valor, Jack. Então agora, me diga seus pensamentos. Me fale o que você pensa. Jack encarava por um tempo e respondia: eu quero me testar. Nos era mostrado ele disparando numa corrida feita numa pista de corrida profissional de 100 metros, as pernas rápidas aceleravam, passavam pelo doutor que cronometrava e ele havia completado tudo em 9 segundos e 57 milésimos. E aqui, galera, só um adendo: a pista de corrida de 400 metros possui aquela circunferência oval, já aquela que o Usain Bolt correu é a reta de 100 metros. Então aqui eu quero deixar o questionamento: será que o Jack finalizou toda a circunferência de 400 metros ou a linha reta de 100? A gente não sabe, fica essa incógnita aí. A cena cortava para Jack na frente de uma barra e John falava: muito bem, Jack, me diga, como se sente diante de um recorde mundial? Jack olhava serenamente, colocava sua mão na barra e erguia o levantamento terra facilmente. Em seguida, como se fosse um brinquedo, ele jogava o peso absurdo para frente. Um som assustador ecoava e John se chocava. E Jack falava nessa hora: John, eu não quero a medalha de ouro nas Olimpíadas. Por acaso você está tentando insultar os lutadores com esses testes? John absorvia aquelas palavras, sorria e levava Jack para os próximos desafios. No boxe e ao bater, Jack fazia seu oponente girar como um peão. Ao nocauteá-lo, ele já chamava pelo próximo. Tom, o treinador lendário de kickboxing, olhava aquilo e concluía: aquilo ali na sua frente não era humano. No jiu-jitsu com os Gracie, Jack mostrava uma agilidade assustadora, a ponto do jiu-jiteiro faixa preta sequer compreender a agilidade daqueles movimentos. A força era capaz de negar a técnica e jogá-lo para longe. O faixa branca Jack Hammer falava: John, eu não preciso mais desse lugar. Semanas se passavam e Jack pedia mais e mais medicamentos. Ele falava: preciso de um corpo que permita eu fazer treinos ainda mais duros. John suava frio com aquelas palavras e enquanto Jack treinava num serrote com uma carga assustadora a ponto de suar e se urinar, mas ainda assim não parar de treinar, John pensava: o treinamento duro e o doping é um equilíbrio nos esportes, mas o equilíbrio dessas duas coisas já atingiu um ponto crítico faz tempo, Jack. Mas ao ouvir aquelas mesmas palavras no laboratório, galera, Jack dizia sem paciência: eu nunca pensei em viver uma vida longa, já estou preparado para dar a minha vida por um corpo mais forte. O doutor ia andando pelo seu laboratório, parava na mesa e dizia: Jack, você está me dizendo que está disposto a se tornar um Frankenstein? O canadense respondia: esse é o meu ideal. John absorvia aquelas palavras, pegava uma solução na sua prateleira e enquanto pensava em Deus, a cena voltava para o presente, onde Jack era agarrado na cintura por Garland e jogado, mas Jack batia, revertia a posição agarrando os braços de seu oponente e o jogava para a mureta. Garland batia de cara e o apresentador falava: Jack jogou seu oponente de cabeça na cerca grossa. Garland cai no assento do público de ponta cabeça. Mas rapidamente, galera, o colosso russo se levantava. Porém sua cabeça já era segurada pela mão esquerda de Jack, que colocava ele para o lado e Jack batia com um gancho limpo no queixo do gigante. Garland voava, caía de cabeça no chão e o apresentador falava: vejam o rosto de Jack Hammer. É como uma expressão de algo que vem da raiva. Ou será que é do luto? Ao meu ver, tem algo inumano aí. Garland nessa hora se levantava, entrava em guarda e pensava: pela pátria mãe. Jack encarava, aceitava Garland o agarrar e escutava seu oponente dizer novamente: pela mãe Rússia. Mas nessa hora, Jack agarrava a costela de Garland e apertava. Motobi falava:
Caramba, ele fez um no-kit sob as costelas. Baki falava, ele está atingindo o coração. Jack subia a mão ainda mais, o coração de Garland começava a ser afetado e o russo sentia seu corpo colapsar. Ele abria os braços e Tokugawa gritava. A partida havia acabado, mas Garland dizia algo em russo. Ele agarrava o pescoço de seu oponente e no mesmo instante tomava um direto no coração. Garland cuspia sangue, caía colapsado no chão e Tokugawa gritava outra vez. A partida acabou. Jack se virava, a equipe médica prontamente chegava para atender o colosso russo. Ele começava a receber os atendimentos e o apresentador falava: o confronto de monstros finalmente acabou. O sucesso ressoa para o grande canadense Jack Hammer. Na arena, o doutor prestava socorro para Garland e dizia: ele usou um no-kit para colocar as costelas quebradas no coração. Esse canadense é um verdadeiro doente. A torcida se apavorava com a presença de Jack passando por eles e com uma cara de pouquíssimos amigos, com o sangue de seu oponente escorrendo por seu rosto, Jack partia. Mas nessa hora, nos era mostrado o Dr. John escrevendo uma carta e divagando. Jack, você está longe de casa agora. Está em Tóquio. Eu tenho certeza que você está lutando contra os rivais que perseguiu por tanto tempo. Já eu estou muito ao norte do Canadá. Sim, no lugar que você visitou há um mês, onde meu sonho de produzir super-humanos começou. Há 10 anos atrás, quando visitei essa terra a fim de coletar hormônios de foca, eu vi algo assustador. Um ogro com uma super-violência que superava a besta de 1 tonelada. Eu vi o meu sonho. Eu faria aquele homem. Usaria a ciência sangrenta para criar aquilo. Foi um ciclo de testes intermináveis, e tão interminável quanto foram as minhas falhas. Mas além da montanha da morte, eu finalmente encontrei a minha chance. Eu te encontrei, Jack, meu melhor colaborador, e você me deu ótimas respostas, mas em sua arrogância, você quis se dopar de novo e de novo. Dia após dia, você reescrevia extraoficialmente os recordes mundiais. Eu estava orgulhoso com sua melhora diária, mas nosso objetivo não era simplesmente a medalha de ouro. Então a lua de mel passou, afinal elas são coisas curtas na nossa vida, e em algum momento você se esqueceu completamente do amanhã, elevou-se acima do meu sonho e correu livremente. Ao ver aquelas barras de ferro amassadas, eu concluí, era uma corrida imprudente, mas você ainda assim não parava. Aquela imprudência fez você jogar fora todos os sonhos. Você foi muito além de onde os humanos nunca poderiam sequer pisar. Entrou para a terra dos deuses. Não, na verdade você entrou na terra do diabo como um kamikaze. Imagino que você vai ganhar o seu caminho, como um deus malevolente na cidade de Tóquio. De pouco a pouco você vai ir liberando sua potência mais e mais, conforme continuar lutando e vencendo. E até as finais, meus cálculos dizem que você vai estar no seu máximo. E vendo o que você fez aqui há um mês, agora diante de todo esse meu sucesso, do meu objetivo concluído, eu também concluo que não posso mais lutar contra Deus. Jack, você se tornou forte demais. Ao finalizar sua carta com um revólver, o doutor colocava fim à sua vida, e atrás dele nos era mostrado o motivo do susto do doutor, o que Jack Hammer havia feito, destroçado um urso de 1 tonelada, igualzinho ao que o monstro Yujiro Hama fez quando o doutor havia o encontrado. Nos era mostrado Jack nos corredores, e ele escutava: o vencedor é Jack Hammer. E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Luta épica, e eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, like para ajudar o canal, se inscrevam, e caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do nosso canal. Aqui você terá acesso ao fim do torneio de aniquilação lá de Kengan Ashura. A gente continuou em Kengan Omega, que trouxe lutas fantásticas. Tem solo leveling também, que é fantástico, e Jujutsu Kaisen, que a gente tá postando sempre quando sai. Os vídeos aqui no canal, eles saem toda segunda-feira, um vídeo por semana no mínimo, 2 quando sai Jujutsu Kaisen. Tá 5 conto, baratinho, e eu garanto que vocês vão curtir bastante. Pessoal, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.